Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Portal Físico. Meu nome é Felipe Serenza e esse vídeo é a segunda parte sobre os testes funcionais de membros superiores. Se você não assistiu a primeira parte, corre lá, assiste primeiro, que tudo vai fazer mais sentido quando você assistir. Então, para a gente falar dos testes dessa segunda parte, eles têm algo em comum. Eles são testes em cadeia cinética aberta, ou, pelo menos, prioritariamente em cadeia cinética aberta, diferente dos testes funcionais, que são os mais conhecidos que a gente falou na parte 1 do vídeo, que é o CKC e o Y-teste. O primeiro teste que eu trago para vocês, e eles têm todos os nomes em inglês, é o Seated Medicine Ball Tall, que ele é usado para avaliar tanto a força quanto a potência bilateral, isso é importante, e ele é principalmente utilizado para atletas de arremesso. Como que a gente realiza esse teste? Os sujeitos eles sentam no chão, encostado, tanto as costas quanto a cabeça, e as pernas ficam estendidas. E esse sujeito ele arremessa uma bola de 2 quilos com os braços a 90 graus de abdução e os cotovelos flexionados, ok? Não pode jogar a bola de qualquer jeito, tem que ser exatamente nessa posição. O que a gente faz para medir a distância que essa bola é arremessada? Normalmente a gente pode passar giz, ok? De ginástica, porque quando a bola cai, ela toca no chão, ela deixa uma marca e fica fácil para a gente medir. O que a gente pode colocar é uma fita métrica logo na frente do voluntário, né, que está fazendo o teste, que aí ele tem uma direção para onde arremessar a bola e fica mais fácil de medir também. E o que é a regra do teste? Durante o arremesso, ele não pode desencostar da parede a cabeça, os ombros e as costas, ok? E o teste ele é realizado 4 vezes, com um intervalo de descanso de 1 minuto entre cada uma das coletas. E a gente vai pegar uma média desse valor, que vai ser o valor final. Esse teste ele tem algumas medidas psicométricas já testadas, tem um ICC bem alto e intra-avaliador, então é um teste repetível, aí, confiável. E ele tem um dado bem interessante, porque ele tem uma correlação bem forte com a força isocinética, tanto de rotador interno quanto de rotador externo, tanto do lado dominante quanto do lado não dominante. Então, ele é um teste aí que é muito mais fácil, muito mais barato do que a gente realizar um isocinético. Então, é um contraponto aí legal. Quando a gente não tem o isocinético, que não é a realidade da maioria dos fisioterapeutas, é um teste que a gente pode lançar a mão para nos ajudar, dar uma ideia boa de força muscular. E para resumir um pouco desse teste, quais são as vantagens dele em relação aos outros? Ele é um teste em cadeia cinética aberta, que o membro superior trabalha prioritariamente cadeia cinética aberta, então isso é uma vantagem. Ele já é um movimento mais próximo do movimento do arremesso, principalmente quando a gente compara com testes em cadeia cinética fechada. Ele tem uma boa correlação com força, então é uma ferramenta interessante que a gente pode utilizar e ele é super fácil de ser realizado. Mas ele tem algumas desvantagens. Primeiro é que, como é um teste bilateral, ele não vai discriminar a simetria. Isso é uma grande desvantagem dele, parecida com o que a gente encontra no CKC. A posição também dele, apesar de ele ser mais parecida com o gesto do arremesso, ela ainda fica bem longe do gesto funcional do arremesso. E ele não leva em consideração a força do tronco, porque dentro da regra do teste você tem que estar encostado na parede. Então o tronco tem muito pouca influência, muito diferente de um gesto esportivo. E a relevância dele clínica ainda é incerta, porque tem muito pouco estudo. Então, a gente não sabe se ele é preditivo de algum tipo de lesão ou se ele serve para predizer desempenho, por exemplo. Para tentar melhorar isso, principalmente essa desvantagem de não discriminar a simetria, eles propuseram alguns testes de arremesso semelhante, mas agora unilateral. Então, a gente tem esses dois testes, que é o teste unilateral Sit Shoot Put Test e o Single Arm Shoot Put Test. São bem parecidos, a diferença é a maneira que a pessoa está sentada. E os dois servem para avaliar tanto a força quanto a potência unilateral dos membros superiores, e eles são usados basicamente para atletas arremessadores. Então, começando com esse unilateral Sit Shot Put Test, o sujeito ele vai sentar no chão, com as costas encostadas na parede, os joelhos flexionados e o pé apoiado no chão. A gente tem que fazer esse teste numa parede onde o braço do paciente ele fique livre. Vocês podem observar aqui na foto, ó, que ele está encostado na parede, mas o braço fica livre aqui para fazer o movimento. Então, o paciente vai segurar essa bola de medicine ball de 2,7 kg e ele é instruído a empurrar a bola. Ele não pode jogar a bola, apenas
empurrar. Isso é importante porque é bem mais difícil a gente fazer esse movimento de empurrar do que jogar. E a regra é bem parecida com o teste anterior, ele tem que manter cabeça e o tronco todo encostado na parede, para que a tentativa seja válida. A gente sempre começa o teste pelo lado direito, de forma arbitrária, para manter uma progressão. A gente faz alguns testes, e esses testes de treino, eles vão aumentando progressivamente, para o paciente entender como fazer bem o teste. E depois a gente faz 3 tentativas de esforço máximo e pega a média desses resultados como resultado final. Como que a gente faz essa medida? A gente mede também até o local onde a bola cai. A gente pode usar aquela mesma estratégia de passar X na bola para que ela marque o solo, ok? Mas isso é mais para facilitar a nossa vida. E a gente tem um outro teste, que é o Single Arm Shot Put Test, que é bem semelhante também, mas o voluntário ele vai estar sentado numa cadeira, ok? E com os pés colocados numa cadeira à frente também, posicionado numa cadeira à frente, com os joelhos em extensão. A gente precisa de uma espécie de uma faixa, como se fosse um cinto de segurança de um carro, para manter o paciente bem ajustado na cadeira, para que ele não tenha compensações ou para que ele não use o tronco durante o teste. E os participantes eles são instruídos a lançar a bola da mesma maneira do teste anterior. Ele não pode arremessar ou jogar a bola. Ele tem que lançar a bola dessa maneira, ok? Muito semelhante ao gesto do arremesso de peso naquela prova de atletismo. E, novamente, essa distância ela é medida, né, de maneira à frente da cadeira onde o voluntário está realizando o teste. E você vai realizar as 3 tentativas de esforço máximo e vai pegar essa média para ter o resultado final. Ambos os testes eles têm valores de CC aceitáveis, são bons, e tem medidas de mínima mudança detectável, que, como eu disse para vocês já bastante na parte 1 do vídeo, são medidas importantes para dar credibilidade clínica, para dar usabilidade clínica. A gente sabe o que a gente está medindo e sabe quando que essas medidas estão tendo uma diferença relevante. E, de maneira geral, quais são as vantagens desses 2 testes? A primeira, ela é em cadeia cinética aberta, então mais funcional. A segunda, que é bastante importante, que ela discrimina a simetria, então ela vem corrige, né, uma dificuldade ou uma desvantagem de alguns outros testes. Ela é o teste talvez o mais próximo possível do arremesso e ela é muito fácil de ser realizada também. E quais são as desvantagens dela? Ela não é uma posição muito funcional, porque ainda não é tão parecida com o arremesso, apesar de merecer um asterisco aí, que é o mais próximo que a gente tem de funcional. Outra parte que eu até coloquei um asterisco na imagem é que ela não leva em consideração a força do tronco. Isso, de um ponto de vista, pode ser bom e, ao mesmo tempo, é ruim. O que é, do ponto de vista do lado bom? É que a gente consegue avaliar exatamente só a força do ombro, do membro superior. Mas se a gente for pensar do lado negativo, quando a gente vai avaliar funcionalmente um atleta arremessador, a força do tronco ela é parte atuante desse gesto esportivo. Então, se a gente conseguisse levar em consideração essa força do tronco, isso se aproximaria mais do que ele faz no gesto funcional. E por ser são testes relativamente novos, que não tem tanto estudo na literatura, a relevância clínica deles ainda é incerta. Novamente, a gente não sabe ainda se os valores desses testes eles são preditivos de lesão ou preditivos de desempenho, por exemplo. Uma limitação que eu acabei falando para vocês agora, que é bem comum de outros testes funcionais de membro superior, é que eles não levam em consideração justamente algumas coisas específicas do gesto do arremesso. O que eu adiantei para vocês foi da rotação de tronco, mas outra coisa que é importante é que o ombro, normalmente, nos movimentos de arremesso, com algumas pequenas modificações de acordo com o esporte, eles utilizam da posição de 90 graus de abdução com 90 graus de flexão de cotovelo para fazer o arremesso. E nenhum desses testes contemplam essas duas semelhanças que tem com o gesto esportivo. E para tentar resolver isso, foi desenvolvido um novo teste que chama Upper Limb Rotation Test, que ele tenta utilizar tanto a posição 90-90 do ombro e do cotovelo, quanto a força de rotação do ombro. Então, como que a gente realiza esse teste? A gente posiciona o paciente em posição de prancha. Esse lado aqui tem que estar tocando a parede, ok? E basicamente, o que o teste faz? Ele vai fazer rotações. Então, aqui a gente consegue observar na foto 2, que ele vai ter que encostar todo o braço, o cotovelo e o antebraço na parede, mantendo o pé no chão e toda essa borda lateral da perna e do tronco tocando a parede.
Então, o que ele vai fazer? Durante esse período de 15 segundos, ele é solicitado a fazer o máximo de rotações que ele conseguir, mantendo essa posição de 90 a 90 e tocando aquela fita na parede que a gente vai ter colocado ali para que ele tenha referência do local que ele tem que fazer o toque. Basicamente, esse teste a gente realiza primeiro 3 repetições de familiarização de cada lado para a pessoa aprender o teste e realizam 3 tentativas depois de 15 segundos, com um intervalo de 45 segundos entre cada uma das tentativas. E a gente tem que sempre lembrar que o braço que está sendo testado é o que está em contato com o solo, ok? Não que está fazendo a maior parte do movimento. Isso pode causar um pouquinho de confusão, a gente tem que estar bem atento. E esse teste só é considerado válido quando o paciente conseguir manter as costas planas, manter a posição de prancha, o braço manter a posição de 90 graus de abdução de ombro, os joelhos também não devem tocar o solo, eles devem estar em extensão, e os pés devem permanecer na posição inicial, ok? A gente não pode tirar o pé do chão, ou o pé que está do lado da parede também, ele não pode ser deslocado. Ele também tem valores tanto de ICC quanto de mínima mudança detectável, a gente pode ver aqui, os valores de ICC bem altos, então, e os valores de mínima mudança detectáveis também, eles estão descritos na literatura. Para finalizar esse último teste, o que são as vantagens dele? Primeiro é que ele discrimina a simetria por ser um teste unilateral, ele é mais próximo do movimento de arremesso, principalmente por levar em consideração a mobilidade e a força do tronco e a posição do ombro que é realizado o teste. Ele também é super fácil de ser realizado e ele leva em consideração tanto a mobilidade quanto a força do tronco. Mas quais são as desvantagens dele? Ele é uma posição não funcional, apesar disso. Ele é parcialmente em cadeia cinética fechada, né? Se a gente for pensar, o membro que está sendo testado, ele está em cadeia cinética fechada, que não é muito funcional. Ele, por ser novo, como o mesmo defeito, ou a mesma desvantagem dos outros testes, ele ainda tem relevância clínica bastante certa. E como eu disse, ele é em cadeia cinética fechada. Apesar de ele ter parte do teste em cadeia cinética aberta, é uma mistura ali, ele basicamente, o braço testado, ele está em cadeia cinética fechada, que é pouco funcional. Mas é o que a gente consegue de melhor hoje. E aqui eu falei para vocês, eu mostrei um monte de teste e quais testes que a gente deve usar no fim do dia, né? O que a gente pode utilizar de melhor? E a grande verdade é que a gente não tem informação ainda suficiente para falar quais testes que a gente pode usar tanto para predição de lesão ou para predição de desempenho. Até esse momento a gente não tem esse valor, né? Não tem esses nomes, quais testes a gente pode utilizar. E o que a gente deve levar em consideração quando a gente vai utilizar esses testes? Primeiro é o gesto esportivo, quando a gente está falando de um esportista. O gesto esportivo, ele é unilateral ou ele é bilateral? A gente tem uma série de testes que discriminam as simetrias e outros não. Então, a gente deve levar isso em consideração. Então, a modalidade, a incidência de lesão no esporte, são esportes de arremesso, normalmente tem uma alta incidência de lesão no ombro em atletas arremessadores. Entretanto, a gente já tem outros esportes também, por exemplo, esportes de luta, que também tem uma incidência alta de lesão na região do ombro, mas só que com um gesto esportivo bastante diferente. Então, a gente pode tentar direcionar os testes funcionais o mais próximo possível com a exigência que esse atleta ele vai estar sendo submetido durante a prática esportiva. Outra coisa importante, principalmente esse último teste adiciona, é da mobilidade do tronco. O tipo de arremesso faz muita diferença. Por exemplo, um atleta de tênis, um atleta de voleibol, ele precisa de bastante mobilidade de tronco. Entretanto, outros tipos de esporte já não precisam de uma mobilidade tão grande. Então, a gente pode e deve levar isso em consideração também na hora de escolher quais testes a gente deve utilizar. E a gente sempre deve utilizar o que a gente tem na literatura, de parâmetros. Apesar dos testes serem novos, todos aqui que eu trouxe para vocês, todos eles têm, por exemplo, um ICC alto, e a mínima mudança detectável já estabelecida. Então, a partir disso, a gente pode sim já utilizar esses testes de maneira confiável e a gente pode saber, a partir da mínima mudança detectável, se o nosso, por exemplo, a gente pode ter parâmetros, se esse paciente está melhorando ou se eles têm uma assimetria muito importante. E qual que é o caminho? Eu só trouxe dificuldades por enquanto. Aonde que a gente precisa avançar, principalmente na parte de pesquisa? Essas mudanças clínicas, como a gente pode mensurar essas mudanças clínicas a partir desses testes funcionais? A gente precisa entender melhor se esses testes funcionais eles
tem condição de predizer lesão e tem condição de predizer desempenho. Outra coisa que é muito importante, que a gente utiliza muito os testes funcionais. Como que a gente pode utilizar esses testes funcionais para promover um retorno ao esporte seguro para esse paciente? Tudo isso são perguntas que a gente ainda tem que responder, ok? E por enquanto, e eu acredito que esse seja o caminho, é que não existe um único teste funcional que vai responder nossas perguntas, ou todas essas perguntas que eu fiz. Provavelmente, uma combinação de vários testes funcionais, o mais direcionado possível para a prática esportiva desse paciente, é o caminho, é o melhor caminho que a gente pode tomar, ok? E sempre somar, lembrar que um teste funcional, ele não é uma avaliação, ele é parte de uma avaliação. Então, uma anamnese muito bem feita, um exame físico, coisas simples como uma amplitude de movimento, uma avaliação de força, um teste, um questionário funcional para a gente entender qual que é a visão do paciente sobre aquela lesão ou sobre aquela condição que ele está. O conjunto de tudo isso é o melhor caminho que a gente pode seguir. Bom, finalizamos mais um vídeo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Para a gente isso é muito importante. Vamos lá, não custa nada. Nos siga nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @portal_physio_cursos. Deixa aquele joinha, curte para dar força para aquele canal. Um abraço.